Bom dia a todos. Gostaria de desejar uma ótima quinta-feira para todos nós. Hoje é nosso último dia de aula, né, nosso último dia de encontro. Inclusive, hoje já inicia o prazo. Não, peraí. Hoje é... Não anotei aqui, deixa eu só pegar a data certinha do calendário. Vocês receberam o calendário de provas? Sim, professora. Gilberto mandou para nós. Inicia hoje, se não me engano, né? O prazo de vocês? Isso, hoje começa as interativas, as blends, tudo hoje. Então significa Vai que até o dia 10. Isso, então hoje inicia o prazo para vocês fazerem a prova de sucessões, tá? Porque por ser blended, Sim. então iniciam hoje. Por conta disso, então, obrigada, viu, Carlos? Por conta disso, nosso último dia de aula, né? Então, assim, vamos finalizar aí com o conteúdo de herança adjacente e herança vacante. Tá? Eu quase no final eu fui aprender como é que compartilhava os slides no Teams, aí, mas vamos lá. Bom, nós temos duas fases. O fato é o seguinte, né? A gente já estudou durante todo o semestre que quando a pessoa falece, automaticamente abre-se a sucessão. Então, a sucessão é aberta com o evento morte. E, pelo princípio da Soisine, assim que a pessoa falece, a herança transmite-se, né, imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários. Só que nós vimos também que é necessário formalizar por meio de um inventário para regularizar esse procedimento. Porém, o direito nasce a partir do momento que a pessoa falece. Só que direito à herança a pessoa só tem quando o falecido morreu, né? Porque o que mais tem é a gente brigando por herança enquanto a pessoa está viva. E não existe herança de pessoa viva, tá? O que a gente pode estar fazendo é organizando a vida da pessoa para depois da sua morte, por meio de um planejamento sucessório, tá? Mas o fato é o seguinte, é muito comum a gente ver herdeiros brigando pela herança, né? Agora, pode acontecer que os herdeiros não tenham interesse na herança. O que acontece? Às vezes, por exemplo, a pessoa deixou um patrimônio, só que ela deixou ainda mais dívidas. Ou, assim, o patrimônio deixado é tão irrisório que às vezes não vale a pena toda a dor de cabeça que vai ter dentro do inventário. Então, assim, tem gente que... Ou então, realmente, porque a pessoa fala assim, às vezes mora em outro lugar, longe, e não quer nem saber, né, da herança. Então, pode acontecer de todos os herdeiros renunciarem à herança, pode acontecer de repente, a pessoa não ter tomado, o herdeiro não ter tomado conhecimento do falecimento daquela pessoa. Às vezes, por exemplo, faleceu um tio seu que não tem mais esposa viva, que não tem filhos, que não tem mais os genitores vivos, não tem irmãos, e tem você que é sobrinho. Só que ele mora lá, não sei na onde, e você nem fica sabendo. Às vezes é um parente que você não tem tanta proximidade. E às vezes você não toma nem conhecimento que essa pessoa faleceu. E em tese, você é herdeiro colateral. Se ele não tiver herdeiros necessários, quem vai herdar vai ser você. Só que talvez a pessoa não tenha conhecimento. Então, assim, além disso, existem N situações que a pessoa pode não querer a herança ou também não tomar conhecimento de que tenha direito à herança. Às vezes a pessoa acha que só quem tem direito é filho, por exemplo. Então, às vezes é um sobrinho que não sabe, é um primo que a pessoa não tem noção de que teria direito naquela herança, já que não tem os outros herdeiros na frente, né? Na ordem de sucessão, não existem os outros herdeiros.
Isso é lógico que é muito mais raro de acontecer do que efetivamente alguém reivindicar a herança. Mas o fato é o seguinte, então, o tema de hoje é justamente, nós vamos ver o que acontece quando alguém falece e aparentemente não se tem herdeiros, né? Não existem herdeiros vivos, ou então que esses herdeiros não tenham tomado conhecimento do falecimento dessa pessoa, ou tenham tomado conhecimento, mas não saibam que tem direito na herança, e às vezes, né, não procuram um advogado para saber se tem algum direito ou não. Enfim, nós vamos tratar hoje como é que fica essa questão da herança dos bens que a pessoa faleceu e não tem ninguém reivindicando essa herança, tá? Então, o artigo 1819 do Código Civil, ele fala o seguinte, né? Que se alguém falecer e não tiver deixado testamento e não tiver deixado herdeiro legítimo, tá? Que seja conhecido, tá? Os bens da herança vão ser encaminhados para um curador. Esse curador costuma ser, não necessariamente que tenha que ser, costuma ser um oficial de justiça designado pelo juiz, tá? Para que ele fique responsável por administrar os bens da herança e guardá-los, né, em um local que não pereça esses bens, até a devida entrega para o herdeiro, se houver, ou então para a administração pública. Porque nós vamos ver que quando não existem herdeiros conhecidos, ou, né, os herdeiros não reivindicaram a herança, os herdeiros, ou também os herdeiros simplesmente renunciaram à herança e não tiver ninguém mais para entregar essa herança vai para a fazenda pública, tá? Então, o que é a herança jacente? Nós temos duas divisões. A gente tem a herança jacente e nós temos a herança vacante. A herança jacente, na verdade, ela é uma fase, porque antes de se declarar a vacância, a gente tem a fase de jacência, tá? Essa fase de jacência é essa herança jacente. Agora, se na herança jacente, ela serve para quê? Para ficar procurando herdeiros. É um período em que se procura quem são possíveis herdeiros, né? Mas pode ser que os próprios herdeiros sejam conhecidos, mas eles tenham renunciado à herança. Se eles renunciaram à herança, ou seja, eu não vou fazer a parte da jacência, eu já vou pular essa parte e já vou direto para a fase de vacância, porque essa fase de jacência é uma fase prévia, tá? É uma fase que vem primeiro antes da declaração da vacância. Ou seja, se eu já tiver o conhecimento dos herdeiros e eu sei que eles não têm interesse, eu já pulo para a vacância, porque nós vamos ver que os efeitos da vacância são diferentes, tá? Então, é o seguinte, quem que pode, né, fazer esse pedido, né, de declaração de herança jacente? Esse pedido, ele deve ser feito pela Fazenda Pública, né, pela administração pública, caso ela tome conhecimento de que a pessoa faleceu e não tem herdeiros, ou que os herdeiros não têm interesse, né? O Ministério Público também, se chegar ao conhecimento dele de que uma pessoa faleceu, deixou bens e aparentemente não tem ninguém para receber essa herança, e também um interessado, né, que pode ser um eventual herdeiro. Às vezes por exemplo, é um primo de terceiro grau, que a gente já viu que não existe primo de terceiro grau. É a única pessoa existente. Ele se habilita, né, ele solicita habilitação porque ele acha que ele tem direito. E aí, assim, não vai ter, né? Mas, assim, uma pessoa que seja interessada na herança,
que pode ser de fato um herdeiro ou pode se verificar que a pessoa não é herdeiro, ele também pode fazer o requerimento por meio de um advogado, tá? Claro que tudo instruído da certidão de óbito, porque a certidão de óbito é o documento que comprova a morte. Enquanto isso, né, esse curador, que é a pessoa que vai ficar responsável por cuidar, ele vai assumir o compromisso de resguardar o bem até que se ache eventuais herdeiros, até que se ache, ou então que de fato torne a herança vacante, tá? Bom, como que é feito aí esse procedimento? O juiz, assim que tiver esse pedido, ele vai fazer uma decisãozinha simples, né, declarando a herança jacente e vai nomear esse curador, ok? E aí, o que acontece? Olha, uma das situações que são poucos os casos em que o juiz, de fato, vai fazer um deslocamento, uma diligência. No caso de herança jacente, é determinado pela lei que o juiz, né, que está responsável pelo processo, ele vá até a residência do falecido e faça a arrecadação dos bens. O que é a arrecadação dos bens? É ele fazer, né? Lógico que ele vai com certeza estar assessorado, né? Por algum assessor, por algum oficial de justiça. Ele vai chegar na casa da pessoa e vai ver o que de fato a pessoa tem. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma obra de artes, né? Dentro daquela casa. E o juiz tem, lógico que ele tem o poder até de arrombar a casa, essas coisas assim, tá? Porque o interesse dele é verificar o que tem para ver se não tem alguma coisa que possa perecer e tirar dali, de repente, alguma coisa que possa vir a molhar, enfim, tá? Então, o fundamento da herança jacente é o quê? Impedir, né, que esses bens do falecido venham a perecer. Pode falar assim, mas um bem imóvel é difícil acontecer, mas vai supor que a pessoa faleceu e quando faleceu, a janela da casa estava aberta, por exemplo. E aí, se vier uma chuva, vai molhar, né? O que está lá dentro. Então, o juiz tem essa permissão por lei de estar fazendo esse tipo de procedimento, tá? Aliás, não é uma permissão, ele tem a obrigação de fazer quando ele for invocado pelo Ministério Público, pela Fazenda Pública ou por algum terceiro interessado, tá? Qual que é o objetivo dessa jacência, né, dessa herança jacente? É entregar aos herdeiros a herança, ou então, não havendo, né, dentro do prazo que nós vamos ver, não havendo interesse dos herdeiros, não havendo manifestação de nenhum herdeiro, fazer a declaração de vacância, transformar a fase de jacência em fase de vacância, tá? Então, a jacência aí é uma fase, como eu expliquei para vocês. Ela vem antes, né, da vacância. Lembrando que essa questão de vir antes, mas se por acaso já tiver conhecimento dos herdeiros e todos já se renunciaram à herança, a gente não vai ter a fase de jacência, tá? Bom, o que é a função aí do curador, né? Essa herança jacente, ela vai ficar sobre a responsabilidade desse curador, tá? É igual no caso de uma pessoa que tem alguma deficiência mental ou física que dependa de alguém para responder por si. No mesmo caso aqui, é a função desse curador, só que a diferença é que esse curador vai estar responsável por cuidar e administrar dos bens. Vamos supor que o falecido tenha deixado, sei lá, 5 imóveis alugados. E aí, por exemplo, os próprios arrendatários falam assim, para quem a gente vai pagar o aluguel e tal? Isso vai ser responsabilidade de quem cuidar? Desse curador, tá? Então, até esse curador vai ficar designado
até que se tenha a consciência de quem são os herdeiros legitimados para receber, ou então até que seja feita a entrega para a administração pública, tá? Então, assim, se por acaso não tiver herdeiros, vai ser declarada a vacância e vai ser encaminhado para os bens para a União, para o Estado ou para o município, tá? Quais são as obrigações do curador? O curador, ele tem que representar a herança, tá? Então, assim, ele que vai responder pela herança. Lembrando que herança é um composto de ativos e passivos. Vamos supor que a pessoa faleceu e tem uma dívida no banco, um financiamento. O curador é responsável, lógico, tudo com autorização judicial e com acompanhamento do Ministério Público, tá? Ele vai ser a pessoa legitimada para resolver, para ir pagando as contas, até que se resolva toda essa problemática, tá? Então, assim, ele representa a herança, ele tem que manter a herança conservada, os bens conservados, tá? Tudo sobre a supervisão do Ministério Público. Então, o curador, ele sempre vai trabalhar junto com o Ministério Público. Ele é a pessoa de fato responsável, mas o Ministério Público vai estar supervisionando os atos praticados pelo curador, tá? E aí, ele tem que prestar um balancete mensal para o juiz, tá? De tudo, né? O que ele arrecadou, se a pessoa teve algum ganho, ou se ele teve que gastar com alguma coisa. Então, vamos supor, se essa pessoa tinha bens alugados, então o que ele recebeu? Ah, mas eu tive que pagar, por exemplo, o IPTU. Então, ele apresenta faz um balancete mensal. O balancete, pessoal, é mensal. A prestação de contas, no geral, é feito no final da gestão, tá? Então, o curador, mensalmente, ele presta um balancete, que nada mais é do que uma prestação de contas simples, ok? Mas a prestação de contas oficial é feita no final, né? Então, a hora que ele for destituído do cargo, ele tem que, antes de ser destituído, ele tem que fazer a prestação de contas de tudo o que ele administrou naquele período, tá? Professora. Oi. Um exemplo. Sou um parente distante do de cujos, né? E fiquei sabendo da herança a qual eu teria direito. Eu posso pedir ou entrar com um requerimento, fazer algum pedido para verificar o espólio antes de dizer se eu quero ou não herdar os bens? Pode, na verdade, só que daí você tem que estar acompanhada por advogado, você vai ser um terceiro interessado. Por isso que a gente não fala que você é um herdeiro, porque você não sabe ainda se você de fato é um herdeiro, entendeu? Mas por meio de um advogado, você pode sim se habilitar, até para você tomar noção, né? Ter uma noção do que tem, o que não tem, o que tem de ativos, o que tem de passivos. Pode sim. Só que não pode fazer sozinho, você tem que fazer por meio de um advogado. Obrigada. Tá? De nada. Então, como é que é feito esse procedimento da jacência aí, né? Dessa fase de jacência? Então, como eu falei para vocês, o juiz, ele vai escolher um curador que, como eu disse, na prática, na maioria das vezes, o juiz nomeia um oficial de justiça. Por que o oficial de justiça? Tá? Primeiro, porque o oficial de justiça já costuma ser uma pessoa de confiança do juiz. Segundo, porque a própria função do oficial de justiça já é de estar sempre fazendo correria na rua. E a gente sabe que, por exemplo, o inventariante, no caso, ele sempre vai ter que estar aí no banco, ele vai ter que estar aí nos órgãos públicos. Então, até pela composição do cargo, pelas atribuições do cargo, geralmente o juiz escolhe como curador um oficial de justiça, não necessariamente, tá? Porque, por exemplo, o juiz poderia nomear um assessor dele para ser um curador? Poderia. Só que você acha que o juiz vai querer
ficar tirando o assessor dele, que está ali na produtividade, para ficar resolvendo essas coisas, é muito difícil. Então, assim, é por isso que, em razão da função do oficial de justiça, geralmente é ele que é designado. Agora, precisa ser obrigatoriamente alguém do fórum? Não, tá? O juiz pode nomear uma outra pessoa sem problema nenhum. Ele nomeia quem ele quiser, tá? E aí, lembrando que esse curador vai estar sempre sendo supervisionado pelo Ministério Público, tá? Aí, ele se desloca, o juiz escolhe o curador, e daí esse curador assina um termo de responsabilidade, aquela coisa todinha, como se fosse um inventariante, tá? E vai o juiz, tá? Junto com o escrivão, junto com o curador e com o representante da Fazenda Pública e do Ministério Público, toda essa galera vai lá para a residência do falecido, tá? Eles se deslocam até a residência do falecido, claro, desde que eles tenham conhecimento onde fica o domicílio dessa pessoa. E aí, chegando lá, né, existe a permissão, o juiz pode, se precisar arrombar, o juiz vai poder fazer. Geralmente, até, na maioria das vezes, o juiz solicita até um reforço policial para acompanhar, caso tenha que usar força para alguma coisa, né? E aí, o juiz vai chegar lá e vai ficar vasculhando os bens da pessoa. Por quê? De repente, no meio de um guarda-roupa, ele encontra uma foto que, de repente, é de família. E aí o juiz fala, putz, então vamos ver se a gente consegue descobrir quem são os componentes dessa foto. Pode ser foto de amigos, mas pode ser algum grau familiar. Então, a obrigação é justamente vasculhar a casa dessa pessoa falecida para ver se você encontra pistas, né, de alguma expectativa de herdeiro, tá? E também o juiz solicita que 2 testemunhas acompanhem. O juiz, inclusive, na maioria das vezes, isso não é uma obrigatoriedade, tá? Porque a lei só fala 2 testemunhas. Mas, às vezes, o juiz solicita algum vizinho para acompanhar. Até porque é uma das obrigações do juiz também procurar a vizinhança para se inteirar, né? Para saber qual que era a rotina da pessoa. Por exemplo, todo dia de manhã a pessoa ia comprar pão. Olha, vocês viam alguém visitando essa pessoa? Tinha alguma pessoa que vinha com frequência? Enfim, né? Ou, por exemplo, já era um idoso, o idoso era sozinho, mas ele tinha uma pessoa que limpava a casa dele ou que ia fazer comidinha para ele. Então, o juiz pode perguntar para os vizinhos isso, porque, de repente, essa pessoa que ia limpar essa casa, que ia fazer essa comida, ela pode trazer alguma pista para o juiz, né? Ela fala assim, olha, eu me lembro que fulano comentou que era parente de ciclano, enfim. Então, assim, é um trabalho investigativo, tá? Que o juiz deve fazer junto com o representante da Fazenda Pública, com o curador, com o Ministério Público e, né, na presença dessas 2 testemunhas, que na maioria das vezes vão ser vizinhos, tá? Aí, o juiz o juiz com eles vão, é claro, na prática, é o juiz que vai ficar metendo a mão nas coisas? Não é, né? Ele sempre vai levar uma galerinha junto para auxiliar, né? Mas, em tese, ela fala juiz porque ele tem que estar presente junto. A não ser que seja, por exemplo, que se tenha noção de que a pessoa tem um bem fora. Por exemplo, ela faleceu em Cuiabá, né? Então, instaurou o procedimento de jacência aqui. Só que se descobre no meio do caminho que tem, por exemplo, um imóvel em Campo Grande. Nesse caso, daí o juiz vai mandar uma determinação para o policial lá, né, para a autoridade judiciária lá também, e eles vão fazer esse procedimento lá para ver se efetivamente tem esse bem. Mas dos bens que estiverem situados na comarca onde esse juiz está atuando, a pessoa dele tem que estar presente, tá? E aí,
aquilo que ele entender que é interessante ele pegar como instrumento de prova para ter alguma pista, ele vai fazer o empacotamento, vai fazer o lacre desses objetos, até para fins de preservação e também de controle de quais foram os objetos que foram encontrados, tá? Deixa eu passar para vocês aí. Então, aí, como eu coloquei para vocês, né, o juiz vai estar fazendo essa busca de informações com os vizinhos, tá? Se por acaso, no momento em que o juiz estiver fazendo esse procedimento, aparecer alguém dizendo, alegando que é parente, que pode ser um eventual herdeiro, o juiz nem vai, né, fazer o processo de arrecadação, tá? Agora, também pode ser que, de repente, antes mesmo do juiz ter se deslocado, alguém já tenha se habilitado. Então, aí, aguarda-se para verificar efetivamente se essa pessoa é ou não herdeiro, tá? Um eventual herdeiro. Bom, depois que foi feita essa arrecadação, aí vem uma fase bem importante, tá? Porque daí começa um marco de datas. Depois de realizada a arrecadação, o juiz vai mandar publicar um edital. Gente, qual que é na prática a função não, mas qual que... Quando se publica um edital, são raras as pessoas que ficam lendo edital todo dia, né? Eu acho que assim, a pessoa tem que ser muito não ter o que fazer, ou então, por exemplo, eu fui aprovada num concurso e eu fico acompanhando o edital para ver se saiu alguma nomeação, alguma coisa assim. Mas na prática, ninguém fica lendo edital. Só que é aquela situação, o edital é um instrumento de informação. Então, nós, né, por ser público, todos têm acesso. Então, o juiz, ele tem que publicar 3 editais. Esses editais com intervalos de 30 dias. Então, depois que ele faz a arrecadação, ele publica o primeiro edital, para ver se alguém vai se habilitar. Não se habilitou, ele publica o segundo edital, né? Espera mais 30 dias, percebam que não é um mês, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a questão de mês e com dias, tá? São 30 dias que a lei coloca. Dali 30 dias publica o terceiro, tá? Se alguém nesse período se habilitou, né, como herdeiro, e se o juiz verificou a pessoa se habilitar, não basta se habilitar, né? O juiz vai ter que verificar se efetivamente existe um grau de parentesco. Se o juiz verificar que tem, ele vai fazer a conversão desse procedimento de jacência em inventário, ou seja, ele transforma o procedimento jacência para inventário, e aí já regulariza essa situação para legitimar aquele herdeiro e fazer a devida entrega, a devida partilha dos bens para o herdeiro, tá? Para um herdeiro ou para mais herdeiros se habilitarem. Agora, qual que é a situação? Se transcorreu um ano da primeira publicação do edital, do primeiro edital, não é do terceiro, e não compareceu nenhum herdeiro para se habilitar, essa herança vai ser declarada vacante, tá? Vai se iniciar o período de vacância, ou seja, o período de jacência, em regra, ele vai durar 1 ano. Por que eu estou dizendo em regra? Porque, na verdade, no judiciário, como tudo é demorado, né? Pode ser que aquele herdeiro que tenha aquele eventual herdeiro, aquele possível herdeiro, ele tenha se habilitado e o juiz ainda não tenha apreciado o pedido dele. Nem acontece de ficar 6, 7 meses parado um pedido que a gente faz no fórum, né? Então, assim, costuma ser pediu hoje, amanhã tá tudo pronto. Até parece que é assim. Então,
em regra, só que nesses casos, geralmente de herança jacente, costuma ser mais célere, até porque o juiz tem interesse de resolver logo, porque é menos um trabalho para ele, tá? Mas tem juízes e juízes, a gente sabe disso. Então, o fato é que o período de jacência, pela lei, em tese, é 1 ano. Só que não vai terminar o período da jacência enquanto tiver habilitações pendentes. Ou seja, pendentes de análise, né? De decisão para o juiz verificar se essa habilitação é correta, essa habilitação a pessoa realmente tem direito ou não, tá? Então, o que o artigo 743 do Código de Processo Civil de 2015 fala? Passado 1 ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, tá? Então, nem habilitação pendente, que é o que eu tô falando. Pode ser que o juiz, a pessoa tenha se habilitado, o juiz não tenha se manifestado ainda. Será a herança declarada vacante. Parágrafo 1º. Pendendo a habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas habilitações, o julgamento da última. Então, se já transcorreu esse prazo de 1 ano, tá? E na hora que o juiz for avaliar aquele pedido que está em aberto, se o juiz constatar que aquela pessoa não é herdeiro, ele vai julgar aquele pedido improcedente, tá? Mas percebam, pode ser que tenha só uma habilitação pendente, pode ser que tenha várias. Não vai transformar para vacância enquanto não tiver sido apreciada todos os pedidos de habilitações, tá? Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta. Que tipo de ação é essa, galera? Aquela ação de petição de herança, tá? Então, percebam o seguinte, pode ser que no período de jacência, os herdeiros não tenham tomado conhecimento de que isso estava acontecendo. Eles não tinham ficado sabendo da publicação do edital e tal, e transitou em julgado e virou vacante. A partir do momento, olha um efeito importante, a partir do momento que se transforma de jacente para vacante, acontece um efeito muito importante. Os colaterais, quem são os colaterais? Irmãos, primos, tios, sobrinhos, eles perdem o direito de reclamar a herança. Professora, mas que absurdo, vai para a administração pública e não vai para esses herdeiros? Sim, galera, é isso que acontece, tá? Agora, o legislador resguardou o direito dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários para a gente recordar? Descendentes, ascendentes e cônjuge. E o legislador, você vê, ele excluiu os colaterais, mas ele permitiu que os credores, tá? Os credores da pessoa falecida possam também reclamar essa herança. Perceba, então o legislador excluiu os colaterais, mas permitiu que os herdeiros necessários, mesmo depois de ser declarada a vacância, possam requerer a herança e também os credores, ok? Então é isso que o CPC menciona. Então, aí é só uma mensagenzinha. Então, vamos lá. Bom, o fato é o seguinte. Agora a gente vai para outra fase. Vamos supor que tenha sido declarada a vacância, né? Então, assim, o que é a vacância? A herança vacante é aquela que foi declarada de ninguém. Ou, né, que ninguém suscitou, que ninguém alegou. Se nenhum herdeiro reivindicou essa herança, a herança vai ser entregue ao poder público,
tá? Então, a administração pública que vai receber. Agora, claro que, como eu já expliquei para vocês, tem que se aguardar, né, para se tornar vacante, as habilitações que foram, a análise das habilitações que foram feitas no período de jacência. Se todos os herdeiros já tiverem renunciado, como eu falei, pula-se a fase da jacência e já vai direto para a fase para a fase de vacância. Aí os efeitos, então, da vacância. Isso é bem importante, tá? Quando se declara a vacância, extingue-se os deveres do curador, tá? Então, por que extingue-se os deveres do curador? Porque nesse momento a administração já vai ser entregue os bens para o poder público. Então, aí acabou, né, a obrigação do curador. Lembrando que essa obrigação termina sempre com a prestação de contas, né, do período que ele esteve responsável por administrar essa herança, tá? É uma propriedade resolúvel do poder público, ou seja, ele ainda está sobre a guarda, sobre a administração dessa herança, só que nesse período aqui ainda, dos 5 anos, tá? Os herdeiros necessários ainda podem reivindicar. Então, o que acontece? Da jacência para a vacância, nós temos o curador, né? Durante o período de jacência, o curador está administrando. Depois que transformou para vacância, e eu não tenho aparentemente nenhum herdeiro ainda que se habilitou ou que se habilitou e foi julgado improcedente, a herança vai passar para o poder público. Só que, tá? Existe a possibilidade, nos últimos 5 anos, a contar da abertura da sucessão. Olha o detalhe. Não é a contar do período que se declara a vacância. É do dia do falecimento da pessoa, no dia seguinte, inicia-se a contagem de 5 anos. E percebam que a partir do momento que transformou de jacente para vacante, a herança vai ser passada para a administração pública, para o poder público. Mas ainda os herdeiros necessários, tá? Eles ficam... os herdeiros necessários e os credores, tá? Os herdeiros necessários e os credores, eles têm a possibilidade de reivindicar essa herança. E já nessa fase, como eu tinha colocado para vocês, os colaterais já não vão mais ter direito na herança, tá? Então, um dos efeitos da vacância, que é um efeito bastante drástico, digamos assim, é o afastamento do direito dos colaterais à herança. Eu, na minha visão, né, assim, eu acho um absurdo, porque eu acho que é melhor você deixar a herança com o familiar do que com a administração pública. Mas o legislador quis assim, só vai resguardar o direito dos herdeiros necessários e dos credores, tá? Então, após a decretação de vacância, os colaterais eles são excluídos da sucessão. Após a decretação da vacância e antes de completado os 5 anos da abertura da sucessão, tá? Os herdeiros necessários e também os credores, eles podem pleitear o seu direito sucessório por meio de que ação? Aquela que vocês fizeram. A ação de petição da herança, tá? Então, a ação de petição da herança é uma ação que vai também ser utilizada para você reivindicar a herança, né, que já foi declarada vacante, tá? E aí, depois de transcorridos 5 anos da abertura da sucessão, sem que se tenha reivindicação de nenhum herdeiro, ou mesmo que um herdeiro tenha reivindicado, mas que não tenha sido
enquadrado na qualidade de herdeiro, não tenha sido reconhecido como de fato um herdeiro, é uma pessoa que era um filho que achou que era filho e depois não era filho mais. De repente, assim, a pessoa só criava aquela criança e não foi feito, por exemplo, a socioafetividade, nem a adoção, e aí eu acho que eu tenho direito. Não, você não tem direito, meu filho. Se você não regularizou isso, você não tem direito. Então, nesses casos, vai ser feita a arrecadação definitiva para o poder público, ok? Então, são esses marcos. Pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação a essa questão do período, né? Lembrando que a jacência é uma fase anterior à vacância, tá? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, assim, eu tenho alguns exercícios, né, para a gente fazer, assim, só para fixar ainda mais o nosso conhecimento, tá? Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido. Letra A. Os bens da herança serão arrecadados, ficando sob a guarda e a administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Letra B. Os bens da herança serão arrecadados e entregues desde logo ao município ou Distrito Federal. Letra C. Os bens da herança serão arrecadados até que o juiz os declare como bens de ausente. Letra D. Os bens da herança serão transmitidos ao município do último domicílio do decujus. Qual dessas alternativas vocês acham que está certa? Pode falar, tá, galera? Pode abrir o... Letra A. Exatamente, tá, pessoal? A letra A, que é a letra correspondente, que é a letra correta. Ok? Alternativa certa. Então, se a pessoa faleceu, né, aparentemente não tem herdeiros conhecidos, pelo menos, né, e não deixou o testamento, os bens da herança vão ser arrecadados e vão ficar sob a guarda e administração de um curador, até que se apareça um herdeiro devidamente habilitado ou que se declare a vacância e entregue essa herança para o poder público, ok? Próxima aí. Nos casos em que todos os herdeiros renunciam ou o único herdeiro é indigno, letra A, a herança será dividida igualmente entre os herdeiros. Letra B, a herança será transmitida apenas aos herdeiros que renunciaram, pois o indigno é tratado como morto. Letra C, apesar de existirem herdeiros, a herança será considerada desde logo vacante. Ou letra D, a herança será considerada bem de ausente. Qual que vocês acham que é a alternativa correta? Letra C. Por quê? Porque se todos eles renunciaram e não tem, e o que restou é indigno, não tem por que passar pelo período de herança jacente. Então já pode ser declarado vacante. Exatamente, foi o que eu mencionei. A jacência é uma fase. Então, se você tem o conhecimento de quem são os herdeiros, mas os herdeiros renunciaram, ou algum deles for indigno, porque indigno aí não vai poder receber herança, você já pula essa fase e já transfere para a administração pública, para o poder público, essa herança, tá? A próxima aí. Sobre herança jacente, assinale a alternativa correta. Jacente, tá? Letra A. Trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária. Letra B. O procedimento pode ser instaurado de ofício pelo juiz. Letra C. O procedimento é instaurado no foro do domicílio do falecido. E letra D. Todas as alternativas estão corretas. O que vocês acham que é nessa questão?
Na verdade, isso aqui eu esqueci de falar para vocês, tá, pessoal? Que ele poderia ser instaurado de ofício pelo juiz, tá? Então, é de jurisdição voluntária, por quê? Porque não tem conflito, tá? Pode ser instaurado diretamente de ofício pelo juiz, porque o interesse dele é resolver a problemática para poder não deixar perecer o bem, tá? E ele vai ser instaurado no último domicílio do falecido, igual no caso de inventário. Sim. Ok? Fechou. A próxima aí. Professora, Oi? é o cartório que faz que passa essa informação pro Poder Judiciário, que não tem herdeiros? Na verdade, não. Na verdade, assim, são rumores. Cidade grande é muito difícil, entendeu? Isso acontece. Cidade pequena acaba que né, a notícia se espalha, que fulano morreu, que não deixou ninguém. Mas cidade grande é mais complicado. Não é o cartório que faz essa comunicação, não. O cartório pode até fazer, mas às vezes o cartório não tem essa informação de que a pessoa de fato não deixou herdeiros ou não tem herdeiros conhecidos, entendeu? Se ele tiver, ele pode comunicar. Tá? Sobre herança jacente, analise as afirmações abaixo e escolha a alternativa correta. Item 1. O juiz deverá fazer a arrecadação pessoalmente ou delegar tal função à autoridade policial, que deverá ser acompanhada por 2 testemunhas. Item 2. Quando da arrecadação, se o curador ainda não tiver sido nomeado, o juiz designará um depositário e lhe entregará os bens mediante simples termos nos autos, depois de compromissado. Esqueci de falar isso para vocês, tá, galera? Tá certo isso. O curador, às vezes, assim, até o juiz fazer o procedimento de nomeação do curador, pode demorar um pouquinho. Então, às vezes, por exemplo, tem algum tipo de bem que corre muito risco de perecer. O juiz pode escolher uma pessoa ali só para ficar como um depositário, né? Só para ficar guardar aquele bem provisoriamente, cuidar daquele bem provisoriamente. E aí não, né, por um simples termos, e não é o mesmo procedimento do curador, tá? O item 2 está correto, eu esqueci de mencionar isso para vocês. Item 3. Durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá os médicos que trataram do falecido acerca da sua qualificação, o paradeiro de seus sucessores e a existência. Quais desses itens vocês acham que está certo? Ou se está tudo certo? É o item C, né, professora? Oi. Eu jogo CA. Pessoal, é a letra A, tá? O que está errado na letra, no item 3? Porque não o juiz não vai fazer essa inquirição para médicos, tá? O juiz vai fazer essa inquirição para vizinhos, para vizinhança, tá? Para pessoas que possam ter, ou então, de repente, igual eu falei, uma pessoa que trabalhou na casa da pessoa falecida, que os vizinhos falaram, fulano vinha aqui fazer a comida para ele e tal. Então, assim, não é para médicos, até porque nem todo mundo, antes de morrer, passa por um médico, né? Estava efetivamente doente. Então, o item 1 está correto, porque o juiz vai fazer a arrecadação pessoalmente, ou, né, se tiver em local distante aí, ele pode determinar que a autoridade policial o faça, tá? E, no caso do item 2, está correto por causa do depositário, que é uma função anterior à questão antes de nomear um curador de fato, tá? A próxima aí, então. Sobre herança jacente, assinale a alternativa incorreta, tá? Letra A.
Constatando o juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados. Letra B. Durante a arrecadação, o juiz examinará papéis, cartas, livros do falecido e inquirirá os vizinhos sobre qualificação do decujus, bem como o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se tudo em um auto de inquirição e informação. Letra C. A arrecadação não deixará de ser efetuada se algum herdeiro ou cônjuge do falecido apresentar-se para reclamar os bens. Apenas será realizada na presença de 3 testemunhas. Letra D. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Qual que é a alternativa que vocês acham correta? A B, professora? A B? Eu acho que é assim. É a alternativa incorreta, galera. Ah, incorreta. Desculpa, professora. Não, imagina, é só para... Professora, é Eu a acho B, que é né? C. Então professora, acho que é a B, né? Qual que você falou, Maria? Tá. A D é a correta, a incorreta vai ser a B. A letra B é a incorreta. Entendeu? Não, não é, pessoal. A letra C. Eu falei a letra C, professor. Muito bem, Gilberto. Tá certo. É Lucas, né? Acho que foi o Lucas que falou. A letra C é a alternativa incorreta e, portanto, no caso da questão, é a alternativa que deve ser marcada. Porque aqui tem 2 erros nessa questão, tá? São 2 as 3 testemunhas tá errada, né, professora? Exatamente. Aonde fala 3 testemunhas, são 2 testemunhas. E aonde fala que a arrecadação não deixará de ser efetuada, a arrecadação não vai ser feita se algum herdeiro se habilitar, tá? Então, assim, o juiz só vai fazer a arrecadação dos bens se tiver necessidade. Agora, se aparecer um herdeiro, ele não vai fazer, tá? Então, ela está errada por essas 2 situações, aonde colocar a arrecadação não deixará de ser efetuada e aonde menciona que tem 3 testemunhas, que na verdade são só 2. Ok? A próxima aí, então. Sobre herança jacente, assinale a alternativa incorreta, tá? Lembrando que é incorreta. Incumbe ao curador. Letra A. Representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público. B. Procurar os eventuais herdeiros do decujus a fim de entregar-lhes a herança. Letra C. Apresentar mensalmente ao juiz um balancete da receita e da despesa. E letra D. Prestar contas ao final de sua gestão. Qual que é a alternativa que vocês entendem ser incorreta? Letra A. É a letra A. Representar Não é, galera? Não. professora. Oi. É a letra B. Puxa. Exatamente. É a letra B. Por quê, pessoal? O curador, ele só tem a responsabilidade de administrar a herança, de cuidar da herança. Ele não tem responsabilidade de procurar eventuais herdeiros. Essa responsabilidade é do juiz. O juiz é que tem essa função de tentar descobrir, tanto que é o juiz que publica edital. O curador não, a responsabilidade dele é representar a herança, tá? Em juízo ou fora dele, porque, por exemplo, vai ter que fazer alguma negociação com algum locatário, vai ter que fazer uma negociação no banco, tudo com sobre a supervisão do Ministério Público aí. Então, a letra A está correta. Ele tem que fazer esse balancete mensal do que ele pagou, do que ele recebeu, enfim.
E no final da gestão, ele tem que fazer a prestação de conta geral. Agora, não é atribuição dele ficar procurando quem são os herdeiros. Isso é uma atribuição do juiz, ok? A próxima. Aparecendo o herdeiro dentro de 1 ano, a contar da publicação do primeiro edital. Letra A. O juiz profere decisão, declarando a herança vacante. Letra B. Terá a posse da herança se o município não tiver manifestado interesse. Letra C. Proceder-se-á sua habilitação, convertendo o juiz o procedimento em inventário. Letra D. O juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito pela perda do objeto. Qual que dessas alternativas vocês acham correta? Eu acho que é a C, professora. C? Exatamente, tá, pessoal? É a letra C. Percebam que a intenção do juiz entregar para o poder público é só se não tiver herdeiro. Ok. Se o herdeiro, ele se habilitou, né, e foi, né, Tem herdeiro, verdade. né, Exatamente. se ele for verificado que efetivamente ele é herdeiro, então o juiz vai fazer a habilitação dele e vai, né, vai deferir o pedido de habilitação e vai converter aquilo que era de herança jacente para inventário, tá? Então, é a letra C que está correta. A última questão aí. Não aparecendo o herdeiro dentro de 1 ano, a contar da publicação do primeiro edital. Letra A. O juiz profere decisão declarando a herança vacante. Letra B. Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar seu direito por ação direta. Letra C. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem. E letra D. Todas as alternativas estão corretas. Qual que vocês acham? Todas estão corretas. É a letra A, né, professora? Eu acho que é a letra A. Professora, eu tô achando que é a letra Ou é a A. B? Essa eu fiquei em dúvida. A letra A está correta também, mas a letra B também está e a letra C também. Então, na verdade, são todas as alternativas estão corretas, né? Qual que é o efeito aí de quando não aparece um herdeiro, né? Depois da publicação do primeiro edital? O juiz transforma a fase de jacência em fase de vacância, tá? Depois que transitou em julgado essa sentença que declarou a vacância, lembrar que os herdeiros necessários e os credores, eles ainda, dentro daquele prazo de 5 anos, eles ainda podem reivindicar a herança, tá? Por meio da ação direta, que é a ação de petição da herança, tá? E a declaração de vacância não vai impedir que os herdeiros se habilitem, né? A diferença é que agora eles vão se habilitar por meio dessa ação direta. Então, a letra C está correta. Então, todas as alternativas estão corretas. Lembrando o seguinte, só que a única coisa que talvez você pudesse levá-los, induzi-los a erro, é que na letra C, eu entendo que quando a banca examinadora foi confeccionar essa questão, ela deveria ter sido mais explícita em que sentido? Os herdeiros necessários, tá? Porque, assim, os herdeiros, a gente viu que os colaterais vão ser excluídos, tá? Então, essa é uma questão que eu peguei da internet. Eu, particularmente, por exemplo, se eu estivesse fazendo um concurso, eu estivesse no exame de ordem com essa questão e eu tivesse errado, eu faria uma impugnação dessa questão nesse sentido. Porque, para mim, a letra C, dentro de todo um contexto, até eu acertaria a questão, porque eu saberia que a A e a B estão corretas. Então, se a A e a B estão corretas,
a probabilidade da banca ter pensado nos herdeiros necessários é certo, mas o fato é que se alguém errou, eu entendo que falta você colocar essa informação dos herdeiros necessários, já que um dos efeitos da declaração de vacância é a exclusão dos herdeiros colaterais. Okay? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, vocês que vão fazer exame de ordem aí, analisar os detalhes da questão para ver se tem alguma coisa que vocês podem impugnar caso, né, para tentar anular alguma questão. Bom, gente, alguma dúvida com relação a esse conteúdo? A prova vai ser essa aí, professora? Já tirei 10. Não, pessoal, na verdade, assim, né? Então, agora eu vou falar também, vou voltar a falar sobre a prova, que no início da aula tinha pouca gente. Hoje é o último dia de aula, tá? Então, assim, eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, né? Vocês sabem que vocês são... Eu amo meus alunos, mas tem algumas turmas que são turmas do coração, e vocês realmente são. Então, assim, gostaria de agradecer a paciência. Eu acho que esse semestre foi um semestre bem atípico para nós, professores, para vocês, alunos. A gente sabe da dificuldade que muitos estão tendo para conseguir acompanhar as aulas. A maioria está até acessando as aulas gravadas depois. Eu percebo que tem um acesso até legal, só que tem gente que não consegue estar presente no decorrer da aula, né? Então, às vezes, assim, no mesmo horário que vocês estão tendo aula, tem filhos, às vezes, de vocês que estão tendo aula, então tem que ficar dividindo o computador. Enfim, né? Nós sabemos que algumas pessoas não têm internet, né, que seja suficiente para assistir. Nós sabemos que, querendo ou não, o contato presencial também, assim, acaba facilitando no sentido da aprendizagem. Em que sentido? Porque às vezes vocês ficam mais receosos de fazer uma pergunta aí, porque sabe que a aula está sendo gravada. Então, enfim, né, nós sabemos da dificuldade de vocês, mas eu confesso que até nós tivemos a reunião terça-feira e nós discutimos exatamente isso com os professores. Eu acho que, dentre todas as limitações, nós tivemos um semestre de bastante sucesso. Os índices acadêmicos nossos, para vocês terem ideia, melhorou no período da pandemia, né, do que quando era presencial. Eu, até falando sobre o índice, a turma de vocês está precisando, nesse ponto, eu preciso chamar a atenção de vocês. Não esqueçam que a nota não é só nota de formativa, de parcial e nota de oficial. Vocês precisam da nota das atividades transversais, tá? Quem tem ED, quem tem desafio nota máxima, as atividades que estão lá no portal, vocês precisam fazer porque ela faz parte da nota, tá? Inclusive, o Lorga tirou para a gente um relatório e a turma de vocês tá com um relatório bem baixo. Ou seja, a tendência de que muitos alunos reprovem nessa disciplina e não por falta de nota de oficial, tá? E nem de parcial, por causa das outras atividades transversais. Então, tomem cuidado com isso, tá? Depois não adianta chorar, vocês sabem que é esse modelo acadêmico. Então, façam todas as atividades. Então, assim, a prova vocês sabem que essa disciplina é blended, então a prova do primeiro bimestre fui eu que elaborei, né, vocês fizeram, mas agora do segundo bimestre é a prova que vem pronta da instituição, tá? Então, façam a prova, o prazo da realização da prova iniciou hoje, tá? De preferência, não deixem para fazer no último dia. Vocês sabem que o Brasil inteiro está usando o portal AVA, tá? Não só os alunos agora, os professores estão usando o tempo inteiro o portal. Então, assim, é o mesmo sistema de vocês e o nosso, tá? Só que o de vocês é de alunos, o nosso é de professor, mas é a mesma rede, digamos assim. Então, façam, não deixem para fazer no último dia, ok? E aí... Hoje é o último dia, né, professora? Oi? Hoje é o último dia do portal. Das atividades, não é? Tá. Sim, não, mas hoje mas hoje inicia hoje inicia o prazo das provas. Sim, mas das atividades do portal hoje é o último, não é?
Se não me engano, é. Uhum. Encerrou ontem, dia 3. Então, Já foi. Já Foi encerrou ontem, né? Foi ontem. Foi ontem. Então, assim. Mas, galera, é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar, alguma contribuição, alguma dúvida. professora, eu tenho... Professora, eu preciso falar com você. Diga. Eu quero dizer a você que eu não vou mais estudar, entendeu? Por Vou quê? parar com a faculdade. Hoje foi Mas o último dia de Direito Civil. Mas por que você vai parar, Maria? Porque tivemos uma reunião e ficou, devido ao meu estado por causa da minha saúde, eu vou ter que parar de estudar, entendeu, professora? E o Gilberto e eu resolvemos que eu devo parar para cuidar mais da minha saúde, entendeu? E por isso que eu vou parar com a faculdade. Mas até onde eu cheguei, obrigada. Eu vou dar um puxão de orelha no Gilberto, porque tá terminando já. Ela precisa apanhar, professora. Ela apanhou pouco, então não tem como bater mais, não pode bater. Larga a mão, gente. Vocês estão no final agora. Não, né? Desistir no final, desistir no início já não é bom, mas desistir no final é pior ainda. Toca o barco pra frente aí. É verdade. Mas só quero agradecer você como professora de Direito Civil. Aprendi muito com você. Te dou os parabéns, tá bom? Uma ótima professora. Tá Muito certo? obrigada, Maria. Obrigada mesmo. Eu senti muita falta das suas aulas. E eu sempre Eu vou também estar vou sentir de vocês. Tá certo. Tchau, tchau, professora. Tchau, gente. Até mais, viu? E aí, semestre que vem, eu estou de licença, né? Então, aí vocês não vão me ver nos corredores da faculdade, mas eu vou levar a Rafaela para vocês conhecerem lá. Beleza. Se Deus quiser, nessa pandemia... Eu já ia perguntar o semestre que vem como que ia ser. Não. Obrigada, professora. De nada. A priori, eu acho tudo. que é capaz, se duvidar do jeito que tá, que em agosto inicie, sei lá, online, não sei. Mas, assim, eu acho que até final do ano não vai, né, gente? Eu acho que vai retornar, pelo amor de Deus. Deus te ouça. A gente tem que voltar. A gente tem uma perspectiva de vacina a partir de setembro, professora. Tá bem promissora a vacina. Então. Oi? Tira uma dúvida. Essas provas, como a prova da cia hoje, né? Isso. No portal. Eu tenho até o dia 10 para mim fazer ela, né? Entregar. Então, eu não anotei a data final. Porque até o dia provas oficiais, 4 e 10. interativas, professora, extras de dependência e blend, é do dia 4 a 10, né? Então, eu só anotei o início, eu não anotei o final. Eu até recebi o calendário. Até dia 10? Isso. Só que é o que eu tô falando. De preferência, tentem fazer até hoje. É melhor do que vocês deixarem para o último dia, entendeu? Tá. Então, fazer. Tá, joia, professora. Obrigada, viu? De nada, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Amém. Fica com Deus também.